Vamos dar continuidade ao tema que nós estávamos trabalhando domingo passado. Alguém lembra o que foi que a gente falou? Quem é que lembra? Dinheiro, né? Money, né? No domingo passado nós vimos que Jesus ele não é contra o dinheiro, né? Como essas interpretações já vieram com o passar dos anos. Vimos também que Jesus não é contra os ricos e que a gente pode guardar dinheiro. Na realidade, deve guardar dinheiro, né? Mas o que Jesus ele vai contra é a motivação negativa que você possa ter para conseguir ganhar dinheiro. É aí onde está o problema, que a gente viu alguns textos, as passagens de Jesus falando sobre isso. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de planejamento e controle financeiro. Quem aqui faz isso? Pode levantar a mão. Dona Zezé, rapaz, que maravilha. Dona Zezé, rapaz, foi feliz, o sorriso. Cara, peraí, deixa eu ver. Quem é que faz? Planejamento financeiro. Ótimo. Quem não faz? Fica com vergonha não. O planejamento ele é fundamental para uma vida saudável. Vocês sabiam que atualmente no Brasil há um índice muito grande de pessoas que estão sofrendo psicologicamente por causa de dinheiro, a falta do dinheiro. E não é gente pobre não, tá? É gente rica mesmo, rica de ganhar milhões por mês e doente. Por quê? Vamos falar sobre isso aqui, que é o controle financeiro e planejamento que nós devemos ter. E isso aqui é fundamental para as nossas ofertas. Eu não quero falar exclusivamente sobre oferta hoje. Quero falar delas próximo domingo. Mas esse assunto a gente tem que tocar. Sempre está falando de dinheiro, a gente acaba falando sobre a oferta. Quem, por favor, pode ler Provérbios capítulo 21, o verso 5. Provérbios 21, verso 5. Quem achou, pode ler. Provérbios 21, o verso 5. Acho que tem página colada. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Maravilha. Pule só uns versículos e leia o 20, por favor. Provérbios 21, 20. Pode ler. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que come. Percebam que o cristão ele é chamado para viver com sabedoria. A gente aprende a viver com sabedoria no mundo lá fora, com sabedoria aqui dentro. E o dinheiro faz parte da nossa sabedoria também. É um pouco mais difícil a gente pensar a respeito disso, por quê? Porque não é cultural. A gente vive numa cultura completamente contra isso aqui, né? A gente não aprende na escola. Alguns pais podem ensinar seus filhos, mas não é o padrão da sociedade brasileira. Mas olhe para o que Salomão está falando aqui. E no 21, verso 5, ele diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. É engraçado. Pense a gente vive lendo a palavra do Senhor, nós aqui, nesse contexto, e a gente sabe que a palavra ela é extremamente atual. E isso aqui a gente vê todos os dias. Muitas vezes nós queremos realizar determinados sonhos que não é o momento para você realizar. Por exemplo, eu tenho um sonho muito forte, posso dizer assim, de conhecer Roma, olhar
aquelas ruas antigas, né? O Coliseu, poxa, isso faz parte da história do cristianismo, né? Vamos lá dar uma olhada. Só que precisa de uma organização para fazer isso aqui. Isso. Pega um trem, já vai, né? Vai visitando outros países. É a possibilidade. Mas percebam que se eu não fizer um plano bem elaborado para isso, eu vou acabar na miséria. Por quê? Eu vou botar no cartão, vou dividir mesmo, vou, não sei o quê. Depois eu vejo, aí divido em 24 vezes, 2 anos pagando uma viagem de 5 dias. Não é pecado fazer isso, tá? O problema é fazer de forma atravessada aqui, o apressado. No verso 20, Salomão diz, na casa do sábio há comida e azeite, mas o tolo devora tudo que pode. Lógico, ele está usando uma analogia de conceito aqui de armazenamento de comida. Mas coloque dinheiro no meio. Quando aqui, ó, a casa do sábio, ele vai ter dinheiro, vai estar as contas de dias, vai ter as suas contas tudo certinho. Mas aí o tolo, infelizmente, vai devorar tudo. Acabou de receber, já está vendo o que é que eu vou gastar dinheiro. Cadê? Pronto. Aí vem aqueles memes que a gente vê na internet, né? Dia 5 do mês tal, a conta bancária está como? Aí a gente ri, né? Mas é triste isso. É uma realidade que não é bonita. Isso é contra a palavra do Senhor e vocês vão ver aqui. Porque, como eu falei domingo passado, a gente tem mais passagens falando de dinheiro da Bíblia do que a própria salvação. E Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Tudo é dele. E o que cai na sua mão é dele, mas você tem que aprender a gerir. Se é dele, é mais um motivo a mais para você aprender a gastar bem o seu dinheiro. Porque não é seu, é do Senhor. Mas isso vai chegar lá nas ofertas. Tocando esse assunto, a gente sempre acaba falando disso. Mas nunca é tarde para um planejamento financeiro. Hoje, eu creio que quero de forma prática passar para os irmãos como é que vocês podem fazer isso. Hoje não, que eu creio que vocês vão chegar em casa cansados, vão dormir, mas a partir de amanhã, pegar um papel e começar a colocar em prática tudo isso aqui. Eu peço para os irmãos que abram aí em Lucas, capítulo 14, o verso 28. Jesus, ele usou muitas coisas cotidianas dele, com parábolas, por exemplo, para explicar a respeito do reino. E Jesus usou muitas analogias, ele fez muitas parábolas falando de dinheiro. E muitas vezes a gente acaba só passando por elas e não percebe. Lucas, capítulo 14, o verso 28. Quem achou pode ler. Jesus aqui, a gente sabe qual é o contexto que Jesus quer tratar aqui. A gente entende, né? Jesus está falando do reino, do evangelho, mas percebam o cenário que Jesus escolheu para falar sobre isso. É um cenário financeiro. E a lógica disso é, quem é que vai construir alguma coisa sem antes não assentar e fazer um cálculo? Se é para eu poder construir minha casa, eu vou sentar, botar no papel, eu ganho tanto por mês, eu tenho tanto no banco e vou pagar assim de mão de obra, tem aqui os materiais e tal, pronto. Se eu for nessa minha lógica aqui, acho que em 2 anos eu termino. Isso é um planejamento. Você começou algo que você já sabe, vou começar essa obra da minha casa para a semana, mas só vai terminar em 2027. Você fez um planejamento. Longo, mas fez. E ótimo. Mas Jesus diz aqui, que se você não faz um cálculo, como é que vai completar? Aí você vai comprando material, daqui a pouco você está endividado, aí o rapaz aqui que está trabalhando chamou uma equipe, aí você vai dizer a ele que não tem mais dinheiro para pagar ele, porque gastou demais com material, aí o rapaz que tinha que levar comida para casa não vai levar mais, aí veja que problema gigantesco. E isso é cenário de empresa também. Eu usei aqui um pedreiro e a gente construindo uma casa. A empresa, do mesmo jeito. Quantas empresas não quebram por causa de erros que as pessoas que estão à frente tomam? A gente sabe. E eu vou falar de um contexto também que
passou alguns anos, que por causa de algo específico não se preparou. Mas entendam que aqui Jesus, ele fala de algo financeiro para explicar algo sobre o reino. E a gente conhece bem essa parábola, né? E nós, como cristãos, a gente tem que ter essa disciplina. A gente tem que ter essa noção de planejamento financeiro, porque a gente tem que viver em excelência até mesmo com o banco. Ainda que, até o final dessas aulas, a intenção não é que vocês fiquem ricos, né? Pelo contrário, é que vocês não fiquem endividados, ou não fiquem pobres. Ou viva com o que você tem, seja o salário mínimo ou menos, mas viva em paz, sabendo o que você pode gastar, o que você pode comprar, o quanto você pode ofertar. Isso com paz na sua casa, dormindo tranquilamente, mesmo ganhando um pouquinho. E tudo isso é com planejamento. E, de novo, tem pessoas que ganham milhões todos os meses e estão endividados porque não fazem planejamento. É triste, mas o problema do Brasil não é falta de dinheiro, é falta de planejamento. Até mesmo aquelas pessoas que vivem que recebem auxílio do governo, que existe isso hoje, isso é bom, graças a Deus por isso. E essas famílias que recebem isso, têm que aprender a gerir isso aqui, né? Nem que seja guardar aquele troquinho, pensando no futuro. Eu vou pensar no futuro daqui a pouco. Mas entendam que o cenário não é só para rico, é para todo mundo. E aqui eu acho que não tem ninguém rico, né? Acho que talvez só Alexandre, né? Só Alexandre, ele que é dono de fábrica, né? 6 anos todos ali já é dele, já. Ah, tá. Abra um outro texto de Jesus falando sobre finanças para ensinar a respeito do reino. Mateus capítulo 7. São 3 versículos. Mateus 7, o verso 24 até o 27. Quem achou pode ler. Mateus 7, 24 até o 27. A gente sabe o que é que Jesus quer ensinar, né? É sobre o Evangelho. É Ele ser a rocha. Eita, bati aqui. É Ele ser a rocha que você vai fundamentar a fé. Amém? Mas o exemplo aqui é de financeiro. O exemplo é o Lucas 14 que a gente leu, só que com um pouquinho mais extenso. E é do mesmo jeito. Que antes que você acaba de receber um terreno, eu vou dizer que a gente recebeu, ganhou um terreno, aí você já vai chegar e construir a casa? O que é que geralmente as empresas, antes de fazer um grande prédio, fazem naquele terreno, né? Tem todo... Como é, Alexandre? Você é que é do meio, né? Como é que chama? A sondagem, né? Para saber o tipo de material que é para usar, até a profundidade da base, né? E Jesus ele fala isso a respeito dele, né? A gente sabe. Mas entendam que existe um planejamento. Verdade. É porque eu pensei no poder aquisitivo, assim, né? Não é? Mas realmente Alessio entende mais de... Alessio, com certeza, ele sabe o tipo de concreto, ali o ferro, tudo assim, né? E Jesus, ele traz isso para a nossa realidade. Se nós não fizermos um planejamento, vai acontecer isso aqui. Você vai construir uma casa em cima de uma areia, choveu, caiu. É um ensinamento financeiro que Jesus traz, mas um ensinamento maior, o exemplo é financeiro, mas o ensinamento maior a gente sabe que é o Evangelho. E nós precisamos fazer este planejamento todos os dias ou todos os meses. Outro exemplo, Lucas capítulo 15, o verso 13 e 14. A gente passa muito por essa parábola. E esse ensinamento financeiro está dentro dela.
Lucas 15. 15, 13 e 14. Passaram alguns dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos campos. 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo. A gente conhece bem essa parábola, né? Conhecida como a parábola do filho pródigo, mas a gente entende o que é que Jesus quer ensinar aqui. Mas o exemplo, o rapaz, ele tinha dinheiro, e muito dinheiro, não pensou, não planejou, gastou tudo, veio a necessidade, queria comer a comida até dos porcos. Isso é uma realidade. E se a gente não fizer esse planejamento financeiro, pode acabar com necessidade. E a gente, como cristão, a gente tem que ter excelência até mesmo nisso aqui. A gente tem que saber gerir o pouco que chega na nossa mão para aprender a gerir o muito. Já ouviu aquelas histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena e ficaram pobres depois de algum tempo? Qual era o problema? Era dinheiro? Ou falta de planejamento financeiro, aprender a lidar com... Tem outro, eu não botei aqui, mas em outro momento Jesus vai falar que aquele que... Você tem que aprender a ser fiel no pouco para ser fiel no muito, né? Mateus 25, 26, Jesus fala essa parábola lá. Também talentos, é dinheiro. E hoje eu quero trazer essa realidade para a gente. Como é que a gente faz isso em casa? Tem muitas formas de você fazer isso. Você pode pegar um papel. Eu cresci com minha mãe fazendo isso. Minha mãe, ela tinha uns problemas pontuais com dinheiro, mas em questão de organização financeira, minha mãe era... Poxa, dou graças a Deus por ter crescido vendo minha mãe fazendo isso. Ela tinha um caderninho pequenininho e ela anotava tudo. Tudo. Saiu 10 centavos, 10 centavos para aquela pessoa que eu ajudei no sinal. Estava lá. E no final do mês ela sabia exatamente para onde cada centavo dela foi. E não sabia ela que ela estava fazendo algo maravilhoso. E através disso ela conseguiu. A gente era muito pobre e ela, com um salário mínimo, cuidou da minha pessoa, do meu irmão, da minha irmã e da minha avó, e às vezes tinha uns agregados que aparecia. É inacreditável. Isso há, sei lá, uns 15 anos atrás, o salário mínimo era uns 300, 500. Negócio é absurdo. Não é pequeno, né? E eu posso dizer que a gente não tinha com abundância. Eu não tinha roupa de marca, mas roupa eu tinha, porque uma vez no ano ela ia para Santa Cruz, Cabibaribe, trazia uma sacola de roupa que guardava até para uns 5 anos para frente. Mas ela fazia isso através de organização financeira. E a gente pode fazer isso. Vocês podem pegar um caderninho, começar. Eu ganho tanto, vou deixar redondo aqui. Ganho R$1.000. Aí coloca os gastos mensais que vocês fazem. Tem energia, tem água, tem internet agora, que não tem como a gente viver sem, né? Aí, às vezes, tem os dados móveis. Vai colocando tudo. Anota absolutamente tudo. E é tudo mesmo. Até os centavos. Tem gente que anota só o grosso, assim, só o grande, né? Aluguel, água e financiamento. Não, a gente anota tudo. Porque cada centavo importa. Depois que você fizer isso, você já vai saber o seu custo de vida. De R$1.000, vamos supor aí que essa pessoa tem R$800 com coisas fixas. Essa pessoa ela tem um custo de vida de R$800. Então, para ela viver, ela precisa de pelo menos R$800. É o custo de vida dela. E depois ela pode fazer, foi R$1.000, aqueles R$200 que sobra, se sobra, né? Ela pode ver o que é que ela pode fazer, seja um investimento, uma ajuda, enfim. Isso aqui é outro cenário. Mas percebam que vocês podem fazer isso em casa. Tem aplicativo
que ajuda, tem Excel. Até aquelas pessoas que não têm tanta aptidão assim com a tecnologia, usa papel mesmo. O importante é ter o controle financeiro. Sem isso, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Porque, por exemplo, no cenário que essa pessoa ganha R$1.000 e ela tem R$800 de custo de vida e só sobra R$200 para ela não vai poder comprar o iPhone do ano que a parcela é 450. Tá entendendo? Se você não faz isso, você vai acabar comprando, aí quando vai fazer as contas, eita, estou endividado. Acabou. Sabe qual é o resultado? 75% da população brasileira adulta hoje está endividado. E as principais coisas desse endividamento é isso aqui. Existem cenários que às vezes acontece, é pontual. A pessoa ficou desempregada, não se preparou, que ainda vou falar sobre isso ainda hoje, não se preparou para os dias maus, ficou desempregado, teve um endividamento, a gente entende. Mas a maioria dos casos não é isso. É descontrole financeiro. É querer fazer o que Salomão falou lá, desejar algo futuro que hoje você não tem como arcar. Aí acaba na miséria. Dúvidas até aqui? Comentários? Nenhum? Alexandre? Foi banqueiro? Muito dinheiro ali, né? Isso. Se eu não me engano, eu tinha visto, acho que é o terceiro ou é o segundo, né? Fica abaixo até de traição. Fica acima até de traição. É algo para se preocupar, né? Então, a gente pode se organizar financeiramente. Começa com hoje. Não, eu disse hoje não, né? Mas amanhã vocês podem sentar, pegar um papelzinho e começar a anotar absolutamente tudo. Vocês vão se encontrar, vocês vão se conhecer através disso. Você vai saber onde é seu ponto forte e seu ponto fraco. Seu ponto fraco pode ser o iFood, por exemplo. Seu ponto fraco pode ser andar de Uber demais. Cada pessoa tem um ponto fraco. E é através disso que você pode saber onde é que você está gastando mais dinheiro para você cortar ou pelo menos diminuir isso. Ao invés de pedir 10 iFoods no mês, você pede 5. Aí já tem uma economia só de gasto de iFood aí, por exemplo. É através disso que a gente pode ver onde é que a gente pode alocar nosso dinheiro. Porque endividado, você não vai ofertar a Deus com alegria. Essa é a maior verdade. E até o final, eu vou mostrar para você que até mesmo no mandamento da oferta que a gente usa, está a educação financeira lá. Mas antes de chegar na oferta, pensem nisso. Façam uma organização para que a gente possa realmente saber para onde está indo nosso dinheiro e poder ofertar com alegria ao nosso Deus. E outra coisa que vocês podem fazer e devem fazer é pensar nos dias maus. A gente é condicionado a pensar só na coisa boa, né? Só pensar numa grande viagem que você pode fazer. Esse planejamento é ótimo, maravilha. Mas e se você ficar desempregado? E se você ficar doente? E se alguma coisa acontecer, a geladeira quebrar? Vai se endividar por causa disso? A gente tem que pensar nos dias maus. E essa forma de pensar nos dias maus que eu vou passar para você não é novo, é muito mais velho que Salomão e veio do próprio Deus. Abram aí Gênesis capítulo 41. Deixa eu ver. Pega o 29 até o 31. Segura aí, você. O que é que está acontecendo aqui? Por causa do tempo, eu só vou lembrar o que é que está acontecendo em Gênesis 41. O
O faraó ele vai ter aqueles sonhos que Deus vai mostrar a José o que é aqueles sonhos, né? Lembra do boi gordinho, do boi magro? Lembra desses sonhos? Pronto, é o que está acontecendo aqui. E o próprio Deus vai dizer a José, para passar para faraó, o que é que ele precisa fazer. Lê aí, eu falei 29, não foi, Alessio? Mas lê o 33 até o 36, por favor. Isso, 33 até o 36. Gênesis 41, a partir do verso 33. Procure agora o faraó, homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher o quinto da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderam nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Veja o que é que Deus propôs. O próprio Deus propôs isso aqui e José passou para o faraó. Nos anos de fartura, nos 7 anos de fartura, você vai guardar 1/5. Em porcentagem, quanto é isso? Quanto? 20%. Pensando aqui no cenário daquela pessoa que ganha R$1.000, para ficar bem redondinho, 20% de 1.000, 200. Veja o que é que Deus está propondo, o que é que Deus propôs para José e está propondo para a gente hoje. 20%. Guarde pelo menos 20% nos anos bons, que você vai passar os anos maus. O resultado disso aqui, a gente conhece. O Egito, ele era... Vamos pensar o Egito naquela época como se fosse os Estados Unidos hoje, a China, grandes potências, Suécia, Noruega. Era um país muito rico. Mas até um país muito rico, na época da seca, vai passar por necessidade. E Deus, ele propôs isso para José, que durante todos esses anos, eles iriam se preparar guardando 20% de tudo. O resultado é que o Egito tinha comida para dar e vender, literalmente, comida para dar e vender, e já era rico, ficou muito mais rico com a supervisão de José, mas a ideia não foi de José, foi de quem? Do próprio Deus. E nós podemos fazer a mesma coisa hoje. A gente é condicionado a pensar no agora, mas a gente tem que pensar lá na frente. E tem que pensar lá na frente na coisa ruim. Eu estou com saúde hoje, mas eu tenho que guardar uma graninha pensando no dia que eu ficar doente, não conseguir trabalhar, pegar alguma coisa assim, ou como eu mostrei o exemplo da geladeira, a geladeira quebrar e você vai comprar uma geladeira nova, hoje é caro que só, R$3.000, R$4.000. Se você não tiver uma caixa pensando nisso, se você não tiver um valor guardado para isso, você vai se endividar. É só fazer o que Deus está fazendo aqui, o que Deus está propondo. Guarde pelo menos 20%. E eu sei que para algumas pessoas, 20% pode ser muito, um absurdo, mas vai ser possível através da educação financeira que você vai passar a ter. O momento que você começa a botar no papel e você entende para onde é que seu dinheiro está indo, você vai poder cortar o que não é necessário e vai começar a poupar, vai começar a pensar lá na frente. Quantas empresas quebraram em 2020? 20, 21, 22, na época da pandemia? Quantas empresas? Até o próprio governo, que já tinha uma dívida muito grande, o governo ele tem uma dívida enorme, teve que fazer uma dívida maior ainda para arcar com a população. Que se não fizesse isso, estava todo mundo... Por quê? A gente não está preparado para os dias maus. Uma empresa, se ela não pensar nos dias maus, ela não passa na época da fome aqui sem quebrar. Assim como Deus ele propôs aqui para José, a gente pode fazer a mesma coisa na nossa casa. A gente deve fazer isso. Isso aqui é uma forma de amor para os seus entes queridos, para a sua família, para a sua mãe, para a sua esposa, seu esposo. Enfim, façam isso. Não é que a gente vai ficar pensando em coisas ruins e tal. Não é porque só tem duas certezas nessa vida.
que Jesus vai voltar e que a coisa ruim vai chegar. Só isso. Vai chegar de todo jeito. Quando você menos espera, você tem um carro aí, bate no seu carro. Feito, eu até falei com os meninos aqui, acho que há uns 15 dias, meu carro estacionado no Recife, estacionei na rua, levei Nayane numa consulta, quando voltei o carro estava batido. Meu Deus do céu, eu disse, Nayane, o carro está aqui, vai fazer o orçamento, só para tirar o amassado foi 1.500, aquele 1.500 para tirar um amassado, meu Deus do céu. Aí se a pessoa não está preparada para isso, a pessoa se endivida. Oi? Ótimo, eu estou querendo, né? Eu não fiz esse serviço ainda porque eu fiz outro que estava na frente, assim, para fazer. Como é um amassado, foi atrás, não estava comprometendo nada estrutural do carro, dá para fazer com tranquilidade. Mas é só um exemplo. A coisa ruim vai chegar, infelizmente. Você tem o celular hoje, saiu ali, alguém levou. Se você não tiver uma grana guardada, você vai acabar comprando parcelado e se não arcar com aquela parcela, dívida. Está percebendo que sempre vai vir? Infelizmente. E a gente tem que pensar nisso. A gente tem que fazer uma organização e pensar nas coisas ruins que virão guardando dinheiro. Principalmente para quem é empreendedor, quem é autônomo, né? Seja Uber, quem é feirante, seja lá qual for o tipo de trabalho. Principalmente porque a gente está trabalhando hoje, a gente não sabe amanhã. Pode ficar doente. Tem irmãos que rodam de Uber, né? Como é que chama? Banqueiro, né? Banqueiro. Feirante não, irmãos, é banqueiro, né? Que tem os bancos na feira, né? Vamos pensar na pessoa que é banqueiro na feira. Se ele é empreendedor, quem paga o salário dele é ele vendendo lá. Se ele fica doente, se ele quebra um braço, se alguma coisa ruim acontece, se ele não tiver uma reserva ali para ele passar aqueles meses de recuperação, e aí? Vai acabar trabalhando doente, vai agravar o problema. Com algo que Deus já tem ensinado há, 6.000 anos atrás. Pensem nos dias maus, nos dias da fartura. Não gaste tudo que você ganha. Se organize. E essa organização está até mesmo no mandamento das nossas ofertas. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. Quem achou pode ler. Coríntios 16? Isso. 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando... Paulo diz aqui que é para chegar no prédio, tirar o que tem no bolso e ofertar. O que é que ele diz aí? O que é que ele diz? Isso. Um pouquinho antes, ele usa outra palavra. No verso 2. O que é que Paulo fala? Primeiro dia da semana, separa. Como é que você vai separar uma quantia sem saber quanto é que você tem que separar? Já parou para pensar nisso? É uma organização financeira até para ofertar. Não eu vou falar de oferta mais no domingo, né? Mas se a gente chega no prédio, tira o que tem no bolso e oferta, você está dando o que sobra, porque você não se preparou para aquilo. Você precisa se preparar. É algo semanal, ele diz, reserve isso durante a semana. Não é chegue no prédio, tira o que tem no bolso e joga, não. E você só vai fazer isso através de uma organização financeira. No verso 2 diz, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com sua renda. Aí a oferta também, a gente vê que não é só para rico, né? É só para rico? De acordo com a sua renda. A renda que você tiver, participe. E reserve ela
para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. A gente precisa fazer isso aqui, organizar. Eu só posso ofertar sabendo quanto é que eu posso ofertar. Embora nós não tenhamos uma porcentagem, como o dízimo, que usam 10% aí fora, né? Até erroneamente os 10%, mas é assunto para outra aula, nós precisamos separar durante a semana o valor que a gente quer dar para o nosso Deus. E isso aqui faz parte da adoração. Eu, endividado, eu nunca vou tirar um valor que o Senhor realmente merece para ofertar para Ele. E se fizer isso, você vai estar fazendo com pesar. Ele fala, né? Não é com pesar, nem com tristeza, mas com alegria, né? Como é que você vai ofertar com alegria sem saber quanto é que realmente você pode ofertar? Chegou no prédio, tirou R$100, botou na sacolinha. Aí amanhã vai no mercado, eita rapaz, dei aqueles R$100, e agora? Pecou. Errou o alvo, você transgrediu a lei. Infelizmente. Você se organizou para fazer esse Pix? Sim, eu me organizo para fazer oferta sempre para o Pix. Mas essa oferta que você faz assim, você reserva durante a semana. Vai fazer digitalmente também? Pode. Eu vou tratar mais sobre oferta próximo domingo. Mas é até interessante a gente olhar que seja Pix, seja Bitcoin, seja dólar, seja real, seja lá qual for o valor que você vai doar. Doar não, ofertar. Não importa a forma. O que importa é se organize para você ofertar e oferte no domingo. Se for Pix, não chegue no meio da quinta-feira e não faça isso. É primeiro dia da semana. Mas é oferta. Tá, segura até domingo. Tá entendendo? Porque é o dia que é pra gente fazer isso. É domingo. Se fosse assim, eu vou cear durante a semana. Faz sentido pra gente? E quando eu vou entrar um pouco mais sobre a oferta, vocês vão ver que o evangelho está na oferta. Faz parte disso aqui. A graça está no meio da oferta. E a gente faz isso no domingo justamente por conta disso. E independente do meio, seja Bitcoin, Pix, em breve Drex, seja lá o que for, é domingo. Faça no domingo e se programe para passar aquele valor. Seja lá qual for, se programe para você passar o valor de acordo com sua renda. Todo mundo tem que participar. Isso faz parte da nossa adoração. Amém? Em resumo, o nosso Deus ele não é contra o dinheiro, muito pelo contrário. Ele é o ser mais rico de toda a existência. Deus ele não é contra o dinheiro. Deus é contra o amor ao dinheiro. É isso que é o problema de toda a sociedade. A gente viu lá domingo passado Paulo falando para Timóteo isso. O amor ao dinheiro que é o problema. O dinheiro vai chegar na sua mão, de todo jeito. Espere de forma lícita. Esse dinheiro caiu na sua mão, aprenda a gerir ele. Seja extremamente organizado. Não seja avarento, também não seja... qual é a outra palavra? Tem um avarento é quem segura. Como é que eu diria? Uma pessoa que gasta tudo, gastão. É estragado. Não seja estragado, não seja avarento nem estragado. É um equilíbrio. Mão aberta. Foi embora, né? Dinheiro chegou e... Chegou na sua mão, aprenda a gerir. E o resultado disso vai cair nas ofertas. Sempre vai cair na oferta do Senhor. Você vê o governo, de uma forma geral, ele investe na escola, na escolaridade, e aí, como investir nos alunos, para os alunos aprender. Aí você chega na sala de tem várias matérias, português, aprender a ser habilidoso em português, habilidoso em matemática, geografia, ciência, deixa o menino. Mas não bota essa matéria de educação financeira. Exatamente. Não. Eu não sei se agora tem, né? Na minha época não, mas... Tem, né? Porque senão ele vai ser concorrente do meu. Exato. Entendeu?
É importante. E é fundamental. Por exemplo, a gente tá lendo os livros e tal, já está pensando como é que vai passar essa questão financeira para nossa filha. E eu posso ensinar matemática com dinheiro. A coisa mais simples. Quanto é R$1 mais R$1? R$2. Pronto. Percebeu? Você tem R$2. Foi na venda, comprou um pirulito de R$1. Você tem quanto? Aí lá, R$1. Não ensinou? Só mudou o cenário? É simples, mas realmente a escola, ela tem escolas, acho que nas mais particulares hoje colocam, né, no quadro. Mas acho que na pública não tem ainda, né? Na pública tem já também? E isso é bom, porque é algo que vai a probabilidade é que muitas pessoas não sejam médicos, não sejam juízes, não sejam advogados, sejam pessoas normais. Mas até a pessoa mais normal do mundo, dinheiro vai cair na mão dela. Seja pouquinho, vai cair. E se aprender a gerir, ela vai aprender vai levar paz para casa dela. Vai ser tranquila, né? Psicologicamente. E é por isso que a gente tá velho, né? Olha só, gente mais velha, a gente não teve isso. Mas a gente está tendo a oportunidade agora. Nunca é tarde. Quem é avô aqui ensina aos netos. Quem é pai ensina ao filho. Eu sou sozinho, vai você mesmo. E assim vai. Porque dinheiro vai cair na sua mão. E, infelizmente, se você não se organizar financeiramente, sabe quem é que vai sofrer? Você e a sua oferta. Porque é nítido. Se a pessoa está endividada, ela vai pagar a dívida e não vai ofertar a Deus. E é um problema muito grande isso aí. Vou falar mais sobre isso no próximo domingo. E no fim disso tudo, o meu desejo é isso aqui. É que realmente a gente se organize e oferte ao nosso Deus como Ele realmente merece. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vem os fuxica ali. Glauber? Nada? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Quem falar, R$1. Eita, agora falei. Eita, levantou as mãos ali. Oi, Alexandre. Seu banco, né? Mas você recebe o quê? Ouro, prata, tudo, né? Isso é bom. Então vamos para o nosso intervalo e depois a gente continua com o culto. 10 minutos.